Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa segunda aula sobre impactos ambientais no solo. Ficou faltando a parte de desertificação, que eu ia pontuar a questão da desertificação do solo e contaminação do solo. Né? A primeira parte a gente tinha visto a respeito da importância do solo, algumas situações importantes, né? Envolvendo alguns tipos de impactos ambientais. E falamos também sobre a erosão, tá bom? O processo de desertificação, né, ele é caracterizado como um processo de degradação da terra, né, ocorrido nas zonas áridas, semiáridas, subúmidas, secas, né, resultante das atividades humanas ou de fatores naturais. As principais causas, né, que são responsáveis pela desertificação do solo são, primeiro, o desmatamento de áreas com vegetação nativa. Então, a retirada da vegetação nativa do local causa esse processo de desertificação. Né? Uso intenso do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, você vai exaurir o solo, né, devido a um excesso na sua utilização. Você também tem como causa da desertificação práticas inadequadas de irrigação, né, e também processos de mineração. As principais consequências da desertificação são, primeiro, a eliminação da cobertura vegetal. Então, você vai ter uma redução vegetal visível sobre a superfície. Né? Você vai ter uma redução da biodiversidade, que você está afetando toda a cobertura vegetal. Salinização e alcalinização do solo. Você vai ter a intensificação do processo erosivo, então isso vai ser intensificado, esse processo erosivo. Redução da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos, então você vai ter a redução e também a diminuição da qualidade desses recursos. A diminuição da fertilidade e também da produtividade do solo, o solo vai ficar mais pobre e, consequentemente, vai reduzir a fertilidade e a produtividade do solo. Isso pode ter consequências bastante graves, principalmente para as pessoas que vivem da agricultura e precisam utilizar o solo para plantar seu próprio alimento. Redução das terras agricultáveis, né, como citado acima. Redução da produção agrícola, também já pontuado. E o desenvolvimento de fluxos migratórios, ou seja, regiões que sofrem processo de desertificação, há uma perda considerável na capacidade de produzir alimento. Então, isso pode causar os fluxos migratórios, onde as pessoas migram, saem daquela região, vão procurar locais melhores para levar a sua vida aí, né? Então, isso é importante também e um fato grave, porque a migração acaba influenciando outras regiões de diferentes formas. A contaminação do solo é resultante da disposição inadequada de vários tipos de resíduos, causados pela desordenada exploração e ocupação do meio ambiente, depositando no solo elementos químicos estranhos, prejudiciais às formas de vida microbiológicas. As principais causas da poluição do solo são o acúmulo do lixo sólido, como embalagens de plástico, vidro, papel, metal, né, e produtos químicos como fertilizantes, pesticidas, herbicidas e tudo mais, né? Uma combinação de tudo isso aí. Então, muitos produtos que nós utilizamos aí do nosso consumo diário, muitos deles acarretam essa contaminação do solo. Então, nós temos as latas, vidros, garrafas plásticas, né, as garrafas PET, tudo isso que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia, né? Tem que tomar o cuidado e ter o descarte adequado, porque se o descarte for inadequado, acaba contaminando o solo. E quais são os problemas que a gente deriva dessa poluição do solo? Bom, no meio urbano, você vai ter bueiros entupidos, né? Você vai poluir os córregos que passam por dentro das cidades.
Tubulações de esgoto provavelmente vão ter problema, isso vai causar inundação quando dá chuvas fortes, a água não consegue escoar, né, pela cidade. Devido a essa inundação, você vai ter problemas com mau cheiro, você vai ter uma poluição também visual. Você pode ter com essa água aí, que pode estar contaminada, pode trazer doenças, né? E tudo mais. A melhor forma de amenizar o problema da contaminação do solo é a gente investir nos processos, principalmente de reciclagem, utilização e uso de materiais biodegradáveis, né? Assim como uma educação ambiental promovida para tentar fazer com que diminua a má alocação desses resíduos na cidade. Ou seja, você vai fazer com que as pessoas procurem cada vez mais ter consciência, né, daquilo que consome e da forma que vai descartar aquele seu resíduo. Os resíduos industriais, eles são constituídos por materiais altamente tóxicos, né? Quando a gente trata de indústria, geralmente a toxicidade é muito alta, principalmente devido à alta composição química, né, de suas propriedades. Então, fabricação de itens industriais, você, por exemplo, imagina a fabricação de uma tinta, pessoal que mexe com produtos químicos fortes e tudo mais. E nas atividades agrícolas também, você pode ter inúmeros malefícios, né, para os seres vivos. Tem que tomar bastante cuidado também com relação ao descarte de agrotóxicos e tudo mais, e também na sua utilização para que não haja problemas. Como já citado em aulas anteriores, há inúmeros produtos, principalmente referente à logística reversa, que tem que ter um cuidado especial para o descarte. Então você vai ter ali o óleo, a troca de óleo do carro, você tem esses produtos utilizados na agricultura, você tem o descarte adequado para itens hospitalares, você tem pneus, pilhas, baterias e tudo mais. Outros materiais que são descartados no meio ambiente e que possuem componentes tóxicos são justamente esses citados, como as lâmpadas, placas de circuito e tudo mais. Então tudo isso tem que ter bastante cuidado para que não haja, para que o seu descarte inadequado não cause a contaminação do solo. Há também outros resíduos que podem trazer prejuízos ao meio ambiente. Bom, já foi citado o lixo hospitalar, mas o lixo orgânico, que são os restos de alimento, esses são muito comuns, e o lixo atômico, proveniente de clínicas de radiografia, radioterapia, e além do lixo atômico proveniente de usinas nucleares, tudo isso tem que ter o seu descarte super adequado e o acúmulo de diversos materiais com tantas características diferentes em seus componentes, além de ocasionar não só a degradação e a contaminação do solo, mas também oferece sempre o risco à saúde humana. Você tem a produção de chorume, que é aquele líquido ácido, bastante ácido e de mau cheiro terrível dos resíduos orgânicos. Você pode ter problema com proliferação de insetos, você pode ter baratas, ratos e tudo mais. Além da acumulação de gás metano, derivado do lixo orgânico, né? O gás metano também tem que ficar bastante atento a isso e tomar os cuidados adequados. Tá bom? Então a gente falou um pouco aí sobre a contaminação do solo. E é isso aí, pessoal. Até mais.